Olá, olá, olá! Eu sou a doutora Camila Lino, fisioterapeuta e médica em formação. E hoje, a gente vai falar sobre formas de estudar dentro da faculdade de medicina. Sim, será que existe diferença entre estudar para o vestibular, estudar no ensino médio e estudar na faculdade? Será que tem uma regra, um segredinho, alguma coisa que pode me ajudar para não pegar uma DP? Então, quer saber? Não sai daí. Roda a vinheta! Muito bem, gente. Medicina. Medicina é outro universo, outra pegada, gente. Como eu falei nos vídeos anteriores, medicina a gente entra às 7h50, vai até 11h30 ou às vezes 12h20, dependendo da aula. Depois entra às 2h e vai até 5h40. É muito tempo dentro de uma sala de aula. O problema não é só dentro da sala. O problema é quando você sai. Você precisa continuar estudando. Você tem provas, você tem trabalhos, você tem um monte de coisa para fazer. Aí que tá o problema. Quando a gente está no ensino médio, a gente tem o nosso período de aula, né? Normalmente, em quase todas as escolas, exceto algumas que são integrais, mas normalmente a gente tem um período de tempo só. Então, a gente fica ou a parte da manhã, ou a parte da tarde, ou às vezes a parte da noite. Mas tem um outro período um pouco maior para poder estudar. Ai, Camila, faço cursinho, fico o dia inteiro. Ótimo, então você sabe qual é a pegada. Mas, para quem está saindo do ensino médio e indo direto, tem que entender como é que funciona a brincadeira. Então, você passa o dia inteiro na faculdade e chega em casa, tem que estudar. Se você mora longe, você ainda tem um percurso para ir. Aí é que complica a brincadeira, porque você vai ter menos tempo. Ah, meu Deus do céu, Camila, como é que eu faço? Simples, gente. Lembra lá das 3 regrinhas de ouro que eu falei sobre vestibular? Lá naquele link que está aqui do lado sobre vestibular de medicina? Então, as 3 regras de ouro não valem só para o vestibular, valem para a vida. Valem para a vida. Então, como é que funciona a questão de estudo dentro da faculdade? Primeiro, você vai ter que aprender alguma coisa chamada estudo focado. Estudo focado é o quê? Priorizar. Priorizar o que você precisa estudar, colocar as coisas em ordem e organizar. Essas são os principais pontos que você precisa ter. Não adianta querer levar as coisas sem anotação, igual a gente às vezes fazia em algumas aulas no ensino médio. Não tem como, gente. Tem que estar focado. Em hipótese alguma, o que não fazer dentro da faculdade? Deixar as coisas acumularem. Gente, se você deixar as coisas acumularem na sua vida de matéria, de conteúdo, você não dá conta. Porque do mesmo jeito que você tem na escola, você também tem prova na faculdade. E as provas, gente, não é brincadeira não. A média, como eu já comentei, é alta. Então, não dá para deixar acumular. Então, precisa ser organizado, factual e direto ao ponto. Beleza? Se você deixar acumular, lascou. Aí fica mais difícil. Conforme você vai deixando, fica mais difícil de você conseguir chegar lá. Nós, estudantes, devemos parar. Ah, estou de férias, Camila. Passei o semestre. Dane-se, não quero mais ver aquela matéria chata. Posso? Não posso. Não posso. Por quê? Por que eu não posso fazer isso, gente? Porque vai chegar depois no próximo semestre e você vai ter uma coisa chamada integrada. O que é a integrada? É a junção do que você viu no semestre anterior mais desse semestre. Vamos supor, eu estou no 6º semestre agora. Vai cair na minha integrada, vai cair do 1º ao 6º. Se eu estiver no 9º semestre, do 1º ao 9º, e assim por diante. Então, estudantes de medicina, infelizmente, tem que te dar essa notícia, você não vai parar de estudar. Ai, Camila, então eu nunca vou poder ter umas férias, descansar, viajar? Vai sim! Você vai poder viajar, você vai poder estudar, você vai fazer tudo se você organizar seu tempo. Basta manter a organização. Combinado?
Gente, eu tenho uma outra coisa para falar para vocês também. Como eu, Camila, estudo, tá? Como é que eu consegui? Esse é um segredinho, tá? É o segredo de como você consegue não pegar PRA ou DP, ou seja lá o que for, se dar mal numa prova, resumindo. Gente, como é que eu faço? Quando chega no início do semestre, eu pego o plano de aula, tá? Os professores normalmente dão um plano do que vai vir no semestre. Ah, dia 15 nós vamos ter aula dos ossos da mão. Dia 16 nós vamos ter aula do braço, do antebraço e do braço. E assim por diante. Eu pego, faço lá, coloco na minha agenda, tudo certinho. Então, o que eu faço? Eu deixo lá tudo planejado na agenda, tudo certinho, tudo arrumado, tudo organizado. E vou estudar. Como eu estudo? Então, vamos supor, amanhã eu tenho aula dos ossos da mão. O que eu vou fazer? Eu, sinestésica. Camila, o que é sinestésica? Se você não sabe o que é sinestésica, é porque você não assistiu o vídeo que entende a sua forma de estudar. Então, depois, dá uma corridinha lá, pega o seu jeito de estudar que você vai entender. Então, eu, sinestésica como sou, vou fazer o quê? Meu resumo. Monto meu resumo bonitinho, organizado, contendo todos os ossinhos da mão, quais são os pontinhos que nós precisamos decorar que existem dentro deles. Eu sempre vou um pouco além, tá? Já que eu tô falando de mão, eu já aproveito, pego os ossos, o músculo, a inervação, tudo que vem aqui na mão. Porque daí, meus amores, amanhã que eu vou ter aula disso, eu já estudei, eu estou preparada para essa aula. Então, quando chegar amanhã, eu vou tirar as dúvidas que eu tive quando eu estudo em casa. Qual é o problema que muitas vezes nós temos? Nós temos a aula, o professor dá aula, explica, né? Nos leva lá a estudar. Quando chega em casa, a gente vai rever, às vezes, quando está no cursinho, a gente aprende a falar aula dada, aula estudada, né? Então, quando chega lá no seu estudo, você acaba esquecendo alguma coisa ou surgindo as dúvidas. Só que amanhã, às vezes, na faculdade, acontece de você não ter um professor apenas. Então, amanhã não é aula com aquele professor que te deu a aula da mão. Ele vai vir só na outra semana. Até lá você já esqueceu. Então, o que eu fazia? Eu vinha com todas as dúvidas que eu tinha para aquela aula, o professor dava aula, no meio do caminho eu ia tirando dúvidas que ele tinha, sanava as minhas dúvidas e estava tudo ok. Pegou? Pegou? Então, o ouro, o segredo é o quê? Estuda um dia antes para a aula que vai ter um dia depois. Simples assim. E foi assim que eu fui fazendo meus resumos, mantendo tudo. Beleza? Então, fica com esse segredo para você. Espero que isso te ajude muito, tá bom? Então, para dar um gostinho e um spoiler para a semana que vem. Semana que vem não, minto. Sexta-feira, Camila, você tá louca? O vídeo aqui nesse canal é toda terça e toda sexta. Não perde, beleza? Então, o vídeo da sexta, corrigindo, o vídeo da sexta eu vou falar de uma coisa que para mim foi muito difícil e que eu tenho certeza que tem muitos aí que estão aí pensando: Camila, eu já fiz 30 anos, Camila, eu já tenho uma certa idade, eu posso fazer faculdade de medicina? Como é a vida depois dos 30 dentro de uma faculdade de medicina? Bem, é isso que eu vou falar sexta-feira que vem. Não perde. Vocês vão entender qual é as dificuldades, qual é as facilidades, por que às vezes é muito bom fazer faculdade depois dos 30. Beleza? Então tá, gente, um beijo vocês semana que vem. Aliás, vejo vocês sexta. Tô louca!